7 Wolf capítulo 501 Autor, Oxatar Pitt. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Depois de uma batalha cansativa contra os mortos-vivos, todos mereciam uma pausa. No entanto, o destino havia planejado algo diferente. Tudo aconteceu tão rápido que quase ninguém teve tempo de reagir. Em instantes, o clima alegre da festa azedou quando centenas de cápsulas choveram sobre eles. Enormes nuvens de poeira subiram no ar, cobrindo Livan. Aqueles proficientes em magia eram imediatamente escudos de mana para minimizar o dano. Ainda assim, algumas almas infelizes foram esmagadas sob as cápsulas de queda. Que diabos está acontecendo? Nora rosnou alto. Além de sua voz, o salão estava cheio de gemidos de dor e sons de tosse. Apenas alguns conseguiram manter a calma, enquanto a maioria estava assustada e confusa. Quando a poeira começou a baixar, as cápsulas se abriram uma após a outra, revelando um exército de mortos-vivos e forasteiros. Um exército de invasão desceu sobre eles. Se fossem mortos-vivos, os lobisomens poderiam ter uma chance contra eles. Mas os mercenários alienígenas eram uma história completamente diferente. Bastava um olhar para saber o que estava acontecendo ali. Como eu suspeitava, a voz de Jadine ecoou pelo corredor. Esses cachorros organizaram uma festa e não se deram ao trabalho de nos convidar. Isso é jeito de tratar seu futuro governante. Uma rajada de vento passou rapidamente pelos invasores, cortando a cabeça de Jadine ao meio. Os mortos-vivos sorridentes e suas contrapartes alienígenas ficaram repentinamente em silêncio. Jadine era o braço direito do presidente e, portanto, liderava a operação. O fato de eles se perderem um segundo foi um grande golpe para o moral deles. No entanto, para os alienígenas, a morte de Jadine não importava muito. Afinal, eles mal conheciam o cara para se importar com sua morte. Foi a maneira como ele foi morto que os surpreendeu. Infelizmente, eles teriam uma série de surpresas pela frente. Puta merda irritante, Ashton murmurou. Talvez eu devesse agradecer por me poupar do trabalho de viajar para o Nirvana. Ou deveria matar vocês, idiotas, por arruinar a festa. Decisões, decisões. Quando Ashton saiu do manto de poeira, os olhos da maioria dos mercenários saltaram das órbitas. Embora não estivesse no ramo há muito tempo, qualquer mercenário decente sabia quem ele era. Bem, pelo menos eles estavam cientes do tipo de máscara que ele usava. Aqueles que perceberam que estavam enfrentando Reaper sentiram uma sensação de desespero. Como eles poderiam não reagir dessa maneira? Reaper foi o único que trocou golpes com Panton e viveu para contar a história. No negócio de mercenários, havia um novo xerife na cidade, e era Reaper. Infelizmente, os mercenários estavam do lado oposto a ele. Decidindo corrigir seu erro imediatamente, os inteligentes imediatamente largaram suas armas e se renderam. Seu comportamento enfureceu e confundiu os mortos-vivos ao redor. Eles eram soldados pagos de quem se esperava que fizessem seu trabalho perfeitamente, ou então perderiam a credibilidade entre a comunidade. Então por que diabos eles estavam se comportando como um bando de gatos assustados? Até agora, os mortos-vivos não tinham informações sobre o passado de Ashton. Eles apenas atingiram Livan para ensiná-los uma lição para retomar a contingência. Vestidos com equipamentos de batalha avançados e apoiados por forasteiros, eles estavam confiantes em sua vitória. Infelizmente, suas informações sobre Livan estavam desatualizadas. Eles não apenas desconheciam a identidade secreta de Ashton, mas também ignoravam Geolos. Depois que o choque de reação inicial desapareceu, os mortos-vivos sabiam que havia mexido com o ninho de vespas. Eu não pensei que vocês idiotas iriam cair na armadilha com tanta força. Ashton sorriu quando o morto-vivo ficou em seu lugar, congelado em estado de choque. Os mortos-vivos podem ter pensado que pegariam Ashton de surpresa. Mas estava longe de ser verdade. Comemorar sua vitória não foi a única razão pela qual Ashton concordou em sediar a festa. Ortigas já havia informado sobre o pedido de emprego do Nirvana.
Então ele pediu a um dos caras da Associação de Inteligência que atendesse a ligação e revelasse todos os seus planos. Quanto às pessoas que morreram com o ataque inicial, todos eles eram mortos-vivos que acompanharam Ashton da contingência. Mas isso não era tudo. Havia um convidado especial entre a multidão. Alguém que Ashton detestava do fundo de seu ser. Ele não tinha interesse nos mortos-vivos ou nos mercenários que os acompanhavam. Seus olhos injetados estavam examinando a multidão em busca do homem que era mais perigoso do que qualquer coisa encontrada na terra. Onde você está se escondendo agora, bastardo? Ashton rosnou, mostrando suas garras. Pensar que você vai me encontrar tão cedo. TSK, você sabe como tirar a graça de tudo, não é? Um mercenário saiu da multidão flexionando os ombros. Oi, Nemo. Abaixe-se agora, Ag. O líder dos mercenários instruiu o homem a parar. Infelizmente, o homem que ele estava parando não era mais o homem que ele conhecia. Antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, o líder caiu de joelhos, engasgando com o sangue após ser esfaqueado no pescoço. Não está com disposição para conversar? Panton incitou Ashton. Vamos lá, isso é jeito de você tratar um amigo? Quão rude você pode ser, filho da puta? Sem responder às provocações de Panton, Ashton chamou sua convocação. Foi uma visão acolhedora para Panton. Quanto mais pessoas lutassem contra ele, mais forte ele ficaria. A habilidade passiva dominada de Panton foi o motivo pelo qual ele concordou em fazer parte de um exército, pois sabia que o seria imparável. Proteja as pessoas, Ashton murmurou, agarrando a foice na mão. Eu cuidarei do resto. O garoto cresceu. Panton estava no meio de uma conversa, quando Ashton agarrou seu rosto e o jogou para fora do prédio quebrado. Ninguém nunca o maltratou assim desde que ele se tornou fantasma. Inferno, mesmo aquele anão não poderia ter feito algo assim com ele. No entanto, este terráqueo bastardo ousou tratá-lo como uma boneca de pano. O precursor que você matou, quem era ele? Ashton perguntou friamente a Panton. Por quê? Você quer juntar os pedaços? Panton riu antes de dar um soco nele. No entanto, seu soco passou direto por Ashton. Mas a lâmina de Balmon não. Porra! Panton xingou de dor, mas Ashton plantou o joelho em seu rosto antes que pudesse fazer qualquer outra coisa. Esta era uma escala diferente de poder que Panton não esperava de Ashton. Afinal, haviam se passado apenas alguns meses desde a última luta. Como o bastardo ficou tão forte em tão pouco tempo? Não fazia o menor sentido. Vou perguntar pela última vez, Ashton repetiu. Quem era o precursor que você matou? Zombie Wolf capítulo 502. Enquanto Ashton e Panton estavam resolvendo seus negócios, os mortos-vivos tiveram que enfrentar oponentes problemáticos por conta própria. A invasão deles falhou hilariamente, e agora que Panton matou um mercenário, o resto se voltou contra os mortos-vivos. De certa forma, os mortos-vivos trouxeram os mercenários para fortalecer seus inimigos. No entanto, nem tudo estava perdido, pois eles tinham um as na manga, uma arma que poderia instantaneamente virar todas as probabilidades a seu favor. Comandante, o que devemos fazer? Um dos soldados mortos-vivos sussurrou. O coronel Jadin deveria assumir o comando, respondeu o comandante suavemente, como seu segundo em comando. Instrua-o a armar a bomba. Se não pudermos derrotá-los, vamos transformá-los. Afirmativo. O soldado respondeu e começou a trabalhar na bomba, protegido pela folhagem dos soldados. Então esta é a arma secreta. Alguém sussurrou no ouvido do soldado. Sim, o soldado respondeu distraidamente. Agora deixe-me fazer o meu trabalho. O morto-vivo se virou para empurrar o homem para o lado. No entanto, ele percebeu que não havia ninguém ao seu lado. Além disso, não parecia que alguém mais ouviu a voz. Confuso, ele retomou seu trabalho. Mas algo estava errado. Suas mãos pareciam estranhamente desleixadas e quase parecia que suas mãos não estavam ouvindo a mente. Naquele momento, ele ouviu a voz mais uma vez. Mas desta vez, quase soou majestoso. Como se um deus estivesse falando com ele.
Por que você não desarma a bomba em vez disso? A voz feminina ecoou em sua mente. Se o fizer, realizarei qualquer desejo que você já teve. Tudo que você sempre desejou estaria sob seus pés, sejam mulheres ou poder. Mas as ordens, uma morte precisa seguir as ordens de um camponês. A voz respondeu: talvez eu estivesse errado ao acreditar em você. Que pena, mas se esse é o seu desejo. Não. Farei o que você pede. Vou desarmar a bomba para sempre. Sem perder mais um momento, o homem não apenas desarmou a bomba, mas a desmontou completamente. Já era tarde quando o comandante percebeu o que havia acontecido. Correndo para o soldado, o homem o golpeou com força. Mas mesmo aquele golpe não foi suficiente para tirar o soldado de seu transe. Bastardo! O que você fez? O comandante o sacudiu vigorosamente, sem sucesso. Ele não vai acordar tão cedo. Alina sorriu. Nem o resto do seu esquadrão antibomba. Eu te conheço. Os olhos vermelhos do comandante olharam para ela, a bruxa branca. E pensar que você estava se escondendo, aquela não é a única, já saltou do nada, cortando mortos-vivos à torto e à direito com sua espada semelhante a um chicote. Fodidos inumanos. O comandante rosnou antes de se lançar na direção de Jai. No entanto, antes que os mortos-vivos pudessem fazer qualquer coisa, ele foi cortado ao meio por um dos mercenários. Os mortos-vivos foram encurralados em um canto sem ter para onde correr. Agora sua única esperança era Panton. Enquanto eles resistissem até seu retorno, ele certamente mataria todos os bastardos. Mas não parecia que ele viria em seu socorro tão cedo. Não deveríamos ajudá-los. Estou ansioso por uma luta, e isso também vai ajudar a resolver as coisas mais rápido. Montagu estalou ansiosamente suas garras. O pensamento da batalha trouxe o sangue de guerreiro nele. Pai, deixe-os estar. Ana respondeu, os inumanos já sofreram o suficiente sob a tirania dos mortos-vivos e merecem obter algum retorno. Além disso, os forasteiros também os estão ajudando. Não acho que precisamos nos envolver agora. Então que tal ajudar Aston? Nem pense nisso, Ana avisou severamente. Fantasma não é alguém que pode ser derrotado usando números. Ana poderia ter dito isso, mas ela estava morrendo de preocupação por Aston. Afinal, da última vez que os dois se enfrentaram, Aston só conseguiu sobreviver graças ao mestre Vulcano. Além disso, desta vez, não havia ninguém para ajudá-lo. Se Aston perdesse, todos eles estariam mortos. Se você quer ajudar, Ana murmurou, por favor, leve todos para o abrigo subterrâneo e tranque-o por dentro, para que ninguém invada. O que sua mãe tentou falar, mas Ana não tinha nada disso. É apenas uma precaução, mãe, se as coisas piorarem. Ana respondeu, vou ficar para trás e vir para você quando tudo acabar. Muito bem, respondeu Montagu e imediatamente reuniu os não combatentes antes de partir. Assim que o corredor foi limpo, Ana decidiu se juntar à batalha ou pelo menos ajudá-los de alguma forma. Eu acredito em você, idiota. Ana murmurou, não me faça engolir minhas palavras. De volta ao campo de batalha, as mesas viraram contra Aston. Embora ele tivesse ficado muito mais forte do que antes, ele não era o único que o fazia. Panton não estava perdendo tempo depois de sua derrota. Viajando por incontáveis mundos, ele absorveu as habilidades e o poder de Deus sabe quantos alienígenas. HM. Você é muito forte. Eu vou te dar isso. Panton ofegou enquanto descansava as mãos nos joelhos. E é que eu pensei que não precisaria ir contra você. Aston usou a foice para apoiá-lo enquanto gotas de sangue escorriam por seu rosto. Como o poder da foice foi restrito, ele não conseguiu passar por todos os ataques do Panton. Mesmo que ele tenha usado a habilidade de se desviar dos ataques críticos, o ataque que o conectou habilmente o reduziu a tal estado. Eu estava guardando a força secreta para ir contra aquele anão, mas acho que não posso mais pegar leve com você. Panton sorriu enquanto corria de outro ataque. Aston instantaneamente passou pelo ataque. No entanto, algo estranho aconteceu. Mesmo que o ataque de Panton tenha sido inútil, ele não parou. Merda!
Demorou um momento para Ashton perceber que Panton nunca tinha mirado nele. Em vez disso, seu alvo eram os que estavam dentro do corredor. Sinta-se desesperado, seu bastardo. Panton riu com o coração. Ana. Ashton gritou com ela. Ela se virou para eles, apenas para encontrar Panton correndo em sua direção. Ele era muito rápido. De longe, Ashton podia ver Ana se contorcer de dor ao cair de joelhos. Fantasma. Eu vou te matar, bastardo de porra. Zombie-Wolf capítulo 503. A raiva agarrou Ashton através de suas garras. A figura risonha de Panton era tudo o que ele podia ver enquanto sua visão se reduzia a ele. No entanto, sua risada não era tudo o que seus ouvidos podiam captar, pois o choro doloroso de Ana continuava ressoando em sua mente. A forma humana de Ashton provou ser inadequada contra o poder máximo de Panton. Mas, assim como Panton, Ashton também não estava usando toda a sua força. Pelo menos não no sentido convencional. O poder de um ser de classe A não era nada para rir. Fantasma sabia muito bem. É por isso que ele foi tão arrogante ao atacar o planeta de Eula e agora a Terra. Não importa o quão forte Ashton tenha ficado, contanto que ele não tenha alcançado o reino de um aluno de nível A, Panton não tinha nada para se assustar. Infelizmente para ele, seu excesso de confiança o fez esquecer um detalhe crucial. Ashton não era um ser comum. Sem levar em consideração suas capacidades de Zombie-Wolf, ele ainda era meio precursor. Embriagado com seu poder, Panton falhou em considerar quaisquer incertezas antes de atacar Ana. Em seus olhos, atacar Ana era um método seguro de fazer Ashton baixar a guarda e se perder em sua raiva. Uma vez que um lutador perdesse a compostura, até mesmo uma conchega poderia matá-lo. No entanto, o resultado foi muito diferente do que o Panton havia planejado. Após a explosão inicial de Ashton, ele não mostrou sinais de perder a calma. Na verdade, ele estava mais focado em exigir sua vingança. Qual será o seu próximo passo? Panton continuou repetindo essas palavras quando uma onda de escuridão saiu da sombra de Ashton e cercou os dois homens. Em instantes, eles se encontraram em um domínio separado. Silente Killzone, Panton riu. Se eu tivesse um hieno para cada vez que alguém tentasse me impedir usando essa habilidade, eu seria 4 hienos mais rico em instantes. O sorriso arrogante estampado em seu rosto desapareceu. Panton percebeu que, embora fosse uma habilidade semelhante à Silente Killzone, não era a mesma coisa. Vida após a morte. Você já pensou em como seria estar lá? Ashton resmungou friamente. Sim, e este é o resultado da minha imaginação. Pense nisso como um plano astral. Um mundo que imita a realidade, mas se curva para cumprir os desejos de seu governante. Panton continua observando seu oponente com olhos assustadores. Não tendo ideia do que estava acontecendo, não havia muito que ele pudesse fazer de qualquer maneira. Mas ele tinha certeza de uma coisa. Ashton não estava mentindo. Ambos estavam em um mundo diferente, ou algo assim. Embora o lugar se parecesse com a Terra, havia uma aura misteriosa ao seu redor, a aura da morte. Como isso pode ser possível? Fantasma finalmente estalou. Que tipo de poder um homem deve possuir para conjurar um mundo alternativo por capricho? Panton esteve em incontáveis planetas para levar incontáveis almas embora, mas nunca tinha visto ou ouvido alguém possuir uma habilidade tão assustadora. Você deveria saber disso. Se matar parcialmente um precursor deu-lhe a força pela qual você é conhecido. Ashton rosnou. Agora imagine que poderes a prole de um precursor teria. A menção de precursor foi o suficiente para Panton ficar de olhos arregalados. Sua vida anterior passou diante de seus olhos. Foi uma época em que sua força no universo era risível, para dizer o mínimo. Em seu desespero por dinheiro e fama, Panton se transformou em um assassino. Mas, por sorte, suas habilidades não eram adequadas para o trabalho. Depois de um incidente infeliz, ele teve que correr para salvar sua vida, e foi quando ele tropeçou no Nirvana. Aquele lugar era o paraíso para ele. Pela primeira vez em sua vida, as pessoas admiraram sua força.
Os mortos-vivos propuseram realizar testes nele para aumentar ainda mais sua força, e Panton concordou prontamente. Foi aí que conheceu um pesquisador diferente dos demais. Quando Panton viu o homem, seu corpo gritou para ele correr. No entanto, ele estava cansado de fugir. Assim, em vez de fugir, decidiu eliminar a causa de sua ansiedade. Depois de planejar por um tempo, ele matou o pesquisador chamado Jonathan. Foi a primeira vez que Panton sentiu a pressa de matar. Mas essa não foi a única coisa que ele sentiu quando um novo poder despertou dentro dele. O poder que ele usou para aterrorizar toda a galáxia por uma década. Um momento depois, Panton deu uma gargalhada. Conectando os pontos do que Ashton disse, ele percebeu por que Ashton estava tão calmo. Ao contrário do que Panton havia imaginado, Ashton não estava lutando contra ele para proteger seu povo. Ele estava lutando para vingar a morte de seu pai. Ah, que alegria! Panton exclamou enquanto colocava as mãos em volta dele. Ah! Adrenalina! O prazer que sentia ao matar aquele bastardo. Há quanto tempo venho perseguindo esse sentimento? Por uma década. Graças a você, vou reviver esse momento mais uma vez. De repente, o mundo começou a girar bem diante dos olhos de Panton. Sendo ignorante, ele assumiu que estava tonto. Mas a verdade era muito pior. Foi só quando Panton atingiu o chão que ele percebeu que algo estava errado. Ele podia ver o resto de seu corpo parado. Como ele poderia ver seu corpo de tal ângulo? Algo estava errado. Você vai sentir uma adrenalina, tudo bem. Mas não será nada como você imaginou. Ashton sussurrou enquanto segurava a cabeça de Panton em seu cabelo. Eu aprecio sua veracidade e, como forma de agradecimento, garantirei que você morra da maneira mais horrível possível. Dizendo isso, Ashton convocou um esqueleto, que saiu cavando do chão. No momento, Ashton estava dentro de Valhalla. Normalmente, qualquer ser vivo morreria no momento em que pisasse lá dentro. No entanto, era diferente quando Ashton estava em sua forma Green Reaper. Espere. O que você Panton não conseguia nem lutar, pois havia sido libertado de seu corpo usando, diz Association. Ele só podia assistir com horror enquanto Ashton substituía a cabeça do esqueleto pela do fantasma. O que mais? Você vai se torturar por toda a eternidade. Ashton respondeu com indiferença. Mesmo sem a cabeça, o esqueleto estava vivo e podia funcionar normalmente. É por isso que quando Ashton deu o comando, o esqueleto caminhou até o corpo de Panton e começou a cortá-lo, 1 centímetro de cada vez. Como a cabeça de Panton foi cortada usando, diz Association, ele podia sentir a dor de ser cortado vivo. Mas ele só podia assistir horrorizado enquanto seus novos braços ossudos o despedaçavam. Mas Ashton ainda não havia terminado. Antes de partir, ele convocou outro esqueleto, deu a ele 1 tonelada de poções de cura e uma instrução. Certifique-se de que aquele bastardo não morra. O esqueleto assentiu antes de se juntar ao Panton no processo de corte. Você não pode fazer isso. Arg. Por favor. Qualquer coisa menos isso. Por favor, ei. Zombie Wolf capítulo 504 Proteja o perímetro e trate os feridos. Essas foram as primeiras palavras de Ashton assim que ele saiu de Valhalla. O uso constante dos poderes do Green Reaper o afetou. Mas ainda não era hora de descansar. A alguma distância, ele podia ver Mera tratando dos ferimentos de Ana. Felizmente, seus ferimentos não eram graves. Deixá-la emprestada, a armadura de escamas de Hidra, acabou salvando-a. Ashton respirou fundo para acalmar seu coração furioso. Obrigado pela ideia. Como agora você tem a foice, a armadura teria sido inútil para você de qualquer maneira. Depois de confirmar o status de Ana com os olhos, Ashton caiu no chão. A batalha o cansou, tanto física quanto mentalmente. Além de perder alguns soldados mortos-vivos, suas perdas foram mais ou menos contidas. Dito isto, nenhum dinheiro poderia compensar a sensação de exigir sua vingança. Olhando para o céu noturno, Ashton não pôde deixar de se lembrar de seu pai. Finalmente, Jonathan poderia descansar em paz, ou assim Ashton esperava.
A vingança estava longe de ser completa e não terminaria enquanto Nirvana e seus governantes estivessem vivos. Conquistar um continente, hein? Que divertido! Sua empolgação está revelando suas intenções. Você pode me culpar. Depois de conquistar aqueles bastardos fedorentos, podemos projetar meu corpo. Pare de babar. Enquanto Ashton descansava, todos os olhos de forasteiros estavam nele. Seus rostos estavam envoltos em sentimentos complicados em relação a ele e seus fantasmas. Por um lado, eles estavam contentes por Reaper ter vencido a batalha. Mas, por outro, eles não podiam ajudar e se sentiam intimidados por sua força. Panton era alguém que havia enganado as forças mais influentes presentes na galáxia. No entanto, um homem conseguiu se livrar dele. Não fazia o menor sentido. Acima de tudo, não fazia muito tempo que Reaper havia estabelecido seu grupo mercenário, Ghosts. No entanto, eles estavam acumulando conquista após conquista. Se as coisas continuassem progredindo como estavam, não demoraria muito para que todos quisessem ser um fantasma. A influência deles na Torre Kernel estava prestes a explodir, e os mercenários queriam um pedaço dela. Vendo que nem Reaper nem sua segunda em comando Ana estavam disponíveis para discutir oportunidades de emprego, todos correram para Ricochet. Mas eles pararam quando perceberam que era o momento certo para causar uma boa impressão nele. Vamos esperar, sugeriu um dos mercenários. Enquanto isso, vamos cuidar da limpeza. Certo. Mesmo que eles estivessem ajudando os terráqueos, seus olhos podiam deixar de brilhar, imaginando as ondulações que a notícia da morte de Panton enviaria pelo setor de Orion. No entanto, as surpresas estavam longe de terminar. Outra nave espacial? Nora rosnou, segurando seu martelo de guerra com mais força. A personalidade de Nora era um tanto parecida com a de Mera, o que foi dado desde que ela era um clone. Quando se tratava de admitir a derrota ou reconhecer a força do inimigo, ambos preferiam fingir ignorância. Independentemente de como ela se sentia, após a última batalha, Nora podia sentir como ela era pateticamente fraca contra os forasteiros. É por isso que ver outra nave espacial a deixou na ponta dos pés. Mas antes que pudesse reunir as tropas desnecessariamente, sentiu uma mão em seu ombro. Abaixe-se, resmungou Ricochet. Eles não são inimigos. O que você faz não pressione seu cérebro de ervilha. Ricochet interrompeu, colocando o dedo nos lábios de Nora. Você pode mandar na cama, mas aqui seria melhor se você me seguisse. Após um barulho estrondoso, a nave pousou ao lado de Ashton, e mais de uma dúzia de alienígenas correram para fora dela, com as armas prontas. Layud foi o primeiro a perceber a condição de Anne e correu para ajudá-la. Vimur seguiu o exemplo e caminhou para cumprimentar seu capitão. Onde está aquele fantasma? Eu dividi a cabeça dele ao meio e, rinoceronte. Cale a boca. Ashton resmungou aborrecido. Ele está morto. Mas como você sabe que ele esteve aqui? Isso é por minha conta. Ortiga timidamente emergiu da multidão. Perdoe minha linguagem grosseira, mas você parece uma merda. No entanto, antes que Ashton pudesse responder, uma convidada especial o derrubou. Aegis. Você cresceu, pequeno amigo. Wei, tendo conhecido seu mestre, a fera peluda gritou de excitação. Ashton ergueu a fera crescente em seu braço enquanto coçava a cabeça. Não se importe que eu estrague sua reunião, mas eu ouvi corretamente. Senhor, você matou Panton? Leon educadamente perguntou. Ninguém poderia culpar a suspeita de Leon, já que Panton era mais uma lenda urbana. Assim, era difícil acreditar que ele se foi. Não que alguém quisesse que ele estivesse vivo, mas era difícil digerir a notícia. Ashton sorriu. Conhecer pessoas não acreditará em sua história. Ele colocou um dos dedos de Panton em seu inventário antes de sair. Valhalla. Mas essa não foi a única razão para tirar o dedo. Ashton também queria usá-lo para reivindicar a recompensa pela cabeça de Panton. Aqui, satisfaça sua curiosidade. Ashton respondeu, jogando o dedo para Ortiga. Enquanto você está nisso, eu esperava que você me poupasse o trabalho de reivindicar a recompensa eu mesmo. Claro,
Você é meu chefe e é meu trabalho ajudá-lo da maneira que desejar. Ortiga curvou-se de brincadeira antes de voltar correndo para dentro do navio. Ao mesmo tempo, outra pessoa cumprimentou a multidão com sua presença. Assim que Vulcan apareceu, todos saíram de seu caminho. Aqueles que pensavam que Aston era forte um momento atrás abertamente reverteram sua decisão. Chame isso de intuição, mas todo mundo sabia que não devia mexer com o velho. Eu posso sentir que você cresceu um pouco desde a última vez. O anão murmurou. Não deixe isso subir a sua cabeça, e talvez você alcance 1/10 da minha força. Obrigado, mestre. Aston respeitosamente inclinou a cabeça. Era estranho para os Licanions ver Aston tratar alguém com o maior respeito. De todos, Mera ficou tão surpresa que engasgou alto. Embora ela tivesse visto Aston se curvar para um punhado de pessoas, era sempre mais uma obrigação do que uma demonstração de respeito. Mas isso era diferente, e Aston genuinamente tinha o não em alta consideração. Quem é esse homem para Aston ser tão respeitoso com ele? Mera pensou consigo mesma, mas nenhuma resposta surgiu em sua mente. Devo tentar investigar? Zombie capítulo 505. Depois de garantir que Ana estava em boas mãos, Aston pediu licença para seu quarto. Por mais que quisesse ficar e conversar com sua equipe, havia muito em que pensar, principalmente nas informações que Ortiga havia divulgado anteriormente. O Cuna foi destruído? Como alguém pode destruir um planeta inteiro assim? Ele murmurou antes de entrar no banheiro. A única razão pela qual Ortiga acompanhou o resto da tripulação de Aston foi para lhe dar informação. A destruição de um planeta era um tópico controverso, e tal destruição é frequentemente menosprezada e pode prejudicar a reputação do regime protetor daquela região. Portanto, o assunto ainda não foi divulgado ao público. Mas como os fantasmas retornaram do Okuna não muito tempo atrás, Ortiga esperava que eles tivessem alguma informação sobre o assunto. Quando eles se mostraram de pouca utilidade, Ortiga decidiu perguntar a Aston sobre isso. Ao perceber a condição de Aston, ela não o pressionou sobre isso, mas pediu que ele mantivesse seu pedido em mente. Não importa como eu veja, esse chamado culto do cosmos pode ser o culpado por trás disso. Talvez. O chuveiro automático imediatamente sentiu a presença de Aston, junto com a poeira e o sangue que lhe estava coberto. A água instantaneamente quente saiu do chuveiro triangular para abraçar seu corpo, tirando momentaneamente suas preocupações dele. Destruir um planeta parece uma tarefa desafiadora. Já vi e ouvi muitas coisas peculiares, mas ainda não consigo entender um planeta sendo destruído dessa forma. Em vez de dizer que um planeta foi destruído, é mais adequado dizer que se tornou habitável. Se for esse o caso, existem algumas maneiras de alcançá-lo. Shirans podem tê-los usado muito, eu suponho. Não posso negar nem confirmar a veracidade dessa afirmação. Uá, você parece um político sujo. Todos os políticos são sujos. Mas eu divago. Eu quis dizer que um canhão de plasma forte o suficiente e uma fonte de alimentação suficiente devem ser suficientes para queimar a superfície de um planeta. Se o povo de Okuna não resistiu, a Terra também não tem chance. Exatamente, depois de um bom tempo dentro do chuveiro, ele finalmente saiu enquanto as gotas de água escorriam suavemente por seus cabelos, traçando seus músculos bem definidos. Naquele momento, Aston havia encontrado um novo inimigo para colocar no lugar. No entanto, desta vez não era um indivíduo como Panton, mas uma organização misteriosa. O planeta natal de Aula e Okuna foram os únicos dois lugares para os quais os Ghosts estiveram em missão. Durante os dois trabalhos, Aston teve um encontro com o culto. Embora pudesse ser ignorado como uma coincidência, Aston não pensava assim. Deviam estar procurando por ele ou alguém de sua tripulação. Essa é a única explicação que Aston poderia apresentar no momento. Às vezes, seu cérebro pode ser tão lento. O que você quer dizer? Você já sabe o que, ou devo dizer, quem eles estão procurando. Naquele momento, uma vaga lembrança ressurgiu. Os tubarões de metal atacaram ela porque ela era uma súcubo, mas as pessoas do culto também estavam lá para ela.
Mas como ela estava bem protegida, eles voltaram sua atenção para um alvo um tanto mais fácil, Ana. Esses filhos da puta estão ficando muito arrogantes, Ashton murmurou enquanto sorria. Felizmente, a notícia da morte do Panton deve fazê-los questionar suas intenções. Só podemos esperar. Depois de se vestir, Ashton saiu para verificar as medidas de socorro. Embora um terço da cidade tenha sido reduzido a uma pilha de escombros, os moradores pareciam não ter sido afetados pelo desastre. Ver humanos, vampiros, lobisomens e mortos-vivos sorrirem enquanto ajudavam nos esforços de socorro foi emocionante. Parabéns, jovem senhor, disse Montagu com uma cara séria. Você conseguiu o impossível. Finalmente posso ver por que minha querida filha gostou de você. Eu gostaria de me desculpar por minha incompetência em protegê-la, Ashton murmurou, mas foi imediatamente interrompido por Montagu. Você não tem nada para se desculpar, filho. Ele disse. Anne se machucou porque estava fraca e não conseguiu prever uma emboscada. Dito isso, estou feliz por ter visto sua força recém-descoberta. Ah, uma família de masoquistas, estou lhe dizendo. Você vai se casar em uma família de masoquistas, pare de pensar alto, mofo. Ainda não vou me casar, esqueça o casamento. Seja um macho sigma, sigmas. Sigma Baus, ponto não acredito que caí nessa. De qualquer forma, vou me despedir. Montagu deu um tapinha nas costas de Ashton. Alguém precisa cuidar de Ana, e eu acredito que você tem muito trabalho a fazer. Ashton respondeu com um breve aceno de cabeça enquanto Montagu desaparecia bem diante de seus olhos. Teletransporte, isso pode ser útil. Você consumiria seu sogro por uma mera habilidade. Qualquer coisa que sai da sua boca suja fica suja. Ei, você é quem quer fazer o chupa-chupa por uma habilidade. Brincadeiras à parte, a batalha reduziu seu número de soldados mortos-vivos em cerca de 11%. Felizmente, a maioria deles eram mortos-vivos sob o comando de Bismarck, então sua força principal não foi afetada. No entanto, não que o limite de comandar mais mortos-vivos tivesse sido levantado, Ashton queria começar a ressuscitar mais soldados das sombras. Infelizmente, a Terra não era o lugar para isso, pois os residentes eram fracos em comparação com o resto da galáxia. Mas então ele se lembrou de algo. Ashton imediatamente mergulhou a mão em seu inventário e removeu a cabeça decepada de um monstro. Era o homem-lagarto que ele havia confrontado em Okuna. Ele não seria muito útil sem um corpo. Ashton encolheu os ombros comicamente, isto é, se eu não possuísse associação. Um momento depois, ele chamou todos os mortos-vivos de Valhalla. A tarefa que Ashton estava prestes a dar a eles não era algo que ele pudesse realizar sozinho rapidamente. Lembre-se desta cabeça, comentou ele, acenando com a cabeça decepada como um troféu. Procure por toda parte. Não me importo se você tiver que mergulhar no pântano, mas encontre um corpo adequado para este indivíduo. Os que trazer um cadáver ao meu gosto será promovido a uma classe superior. Os esqueletos começaram a bater os dentes de excitação. Ser promovidos significava que eles seriam capazes de lidar com mais poder e ter uma unidade própria, assim como os outros fizeram. Mesmo que eles não estivessem vivos, sua ganância pelo poder vivia sem fim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.